Olá, seja bem-vindo ao canal Iothermo a mais um programa da série Iothermo Entrevista. E como sempre, nas entrevistas, o professor André Zuber e eu estamos juntos. Olá, André, seja bem-vindo a mais esse programa da nossa série. Olá, Marcelo, muito bom estar aqui de novo contigo no canal Iothermo. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante, tanto para engenheiros mecânicos e principalmente para engenheiros químicos, e talvez não seja tão divulgado na engenharia química a nível de graduação. Hoje a gente vai falar sobre exergia. Fica aí que o tema é muito interessante. De fato, André, e nós temos um convidado que é um especialista no assunto, o professor Silvio de Oliveira Júnior, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele é professor associado, livre docente, especialista na área de máquinas térmicas, eficiência de máquinas térmicas, de ciclos. Tem vários artigos publicados sobre esse assunto, orientou dezenas de estudantes de pós-graduação e muito de perto ao tema da entrevista de hoje, ele tem um livro publicado por uma editora internacional exatamente sobre o tema de exergia. Seja muito bem-vindo, professor Silvio. É uma alegria, é uma honra tê-lo conosco. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa entrevista é: qual é a diferença entre energia, exergia e anergia? Bom, boa tarde, professor Marcelo, professor André, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer inicialmente esse convite para participar aqui desse ciclo de bate-papo na termodinâmica que esse canal Iothermo desenvolve, né? E vamos lá, vamos começar a falar de exergia, análise exergética, utilização da segunda lei da termodinâmica na engenharia, eu diria muito fortemente na engenharia de processos. Ou seja, primeiro vamos caracterizar essas três grandezas, vou chamar primeiro de grandeza, antes de chamar de propriedade, como foi perguntado pelo professor Marcelo. Primeiro, o que é energia? A gente, desde pequeno, vem e escuta, enfim, em cursos pré-academia ou até em cursos da academia, energia é capacidade de realizar trabalho. Isso é besteira. Energia, do ponto de vista macroscópico, né, ela é uma propriedade termodinâmica cuja variação por mudanças de estado, ela é provocada por interações que essa substância, esse sistema, essa massa tem com o entorno dela, com o ambiente. E essas interações podem ser do tipo calor e trabalho. É isso que a gente vê em termodinâmica, nos fundamentos de termodinâmica. Né? Calor é uma interação que é provocada por uma diferença de temperatura do corpo e o entorno. E trabalho é qualquer interação que possa estar associada à movimentação de uma massa no campo gravitacional. É o que a gente vê lá em mecânica. Né? O trabalho de uma força F provoca variação de energia cinética, de energia potencial. É isso aí. Em termodinâmica, a gente generaliza essa definição, né? Porque, vejam vocês podem ter uma massa que se desloca com uma certa velocidade e está num certo nível. Né? E eu posso ter essa massa na fase líquida, na fase vapor. Então, ela pode ter a mesma energia cinética, a mesma potencial, mas o que faz com que ela esteja numa certa fase e na outra? Quer dizer, tem alguma característica que é diferente. Isso é o que a gente chama de energia interna. Né? Então, energia é essa propriedade, né, que varia conforme ela interage com o entorno. O que a gente faz com essa interação? Não sei, pode fazer alguma coisa. Pode mudar de estado, pode realizar um trabalho, posso estar levantando uma massa, pode simplesmente estar sofrendo variação de temperatura. Ou seja, o que a gente chama na engenharia, na engenharia, a gente quer efeitos úteis, a gente quer algum efeito que satisfaça alguma demanda. Né? Esse efeito, eventualmente, é zero, não tem nenhum efeito efetivo do ponto de vista de utilidade. E a energia pode se conservar. Tá? Ou seja, imaginem um automóvel. Né? Vocês têm uma certa massa de combustível, vou utilizando o automóvel, eu acelero, desacelero, o combustível vai sendo consumido, e imagine que eu vou frenar o automóvel e vou parar. O que aconteceu com a energia cinética que o automóvel teve? Ela não desapareceu. Ela foi convertida em
energia interna, digamos, do disco de freio, tá certo? Por causa do atrito, né? A temperatura do disco de freio do material aumenta, então estou aumentando a energia interna dela, quer dizer, a energia cinética foi convertida em energia interna do disco, a temperatura sobe, eu vou ter uma interação com o ar externo. Vai aumentar a energia interna do ar, do ambiente. Certo? Então a energia total que eu tinha, ela continua a mesma. Tá certo? Eu diminuí a do automóvel, quer dizer, a energia de combustível diminuiu, né? E eu aumentei a energia interna do entorno. Tá? Isso é energia. Eu gosto de dizer, o que é energia? Essa propriedade, cuja variação está associada às interações que ela tem com o meio. Tá? Aí o que é essa tal de exergia? Né? Que é uma, digamos assim, é um conceito que vem sendo desenvolvido desde a época do Gibbs. O pessoal da engenharia química gosta muito do Gibbs. Né? O delta G da reação. O que é o delta G da reação? Pô, isso é um potencial de realizar trabalho. O máximo trabalho reversível que eu possa associar a uma certa reação química. Né? E daí? Uma reação, existe sempre isso? Não. Você pega uma reação de combustão, um reator. Normalmente a gente trata o reator como adiabático, né? Qual é o efeito útil da reação química? Se eu considerar bem isolado, a entropia dos reagentes é igual à entropia dos produtos. Conservação total. Tá certo? Qual é a utilidade que eu tinha dos reagentes e qual é a utilidade que eu tenho dos produtos? Eu tenho uma conversão químico-térmica, falando bem, né? Genericamente. À luz da primeira lei, isso é a melhor dos mundos, da primeira lei da termodinâmica. Eu tenho conservação de energia. À luz da segunda lei, e a segunda lei que introduz o conceito de valor, quer dizer, ela me limita, né, possibilidades máximas de conversão, posso calcular o máximo rendimento, né? E ela também, o que a gente chama a maldição das máquinas térmicas. O que é? Porque certos sentidos de conversão são limitados. Eu posso converter, por exemplo, trabalho elétrico, uma resistência elétrica, completamente em calor. Um secador de cabelo, né? Um aquecimento por efeito Joule, por exemplo, a chamada eletrotermia. Só que eu não consigo converter uma quantidade de calor completamente em trabalho. Aí aparece lá a maldição da segunda lei, que é o rendimento de Carnot. Tá certo? Qual é o máximo trabalho, ou potência, como queiro, que eu posso gerar a partir de uma certa quantidade de calor disponível numa certa temperatura? Tem lá o fator de Carnot, o rendimento de Carnot. Ou seja, só uma parte daquele calor que eu estou enfiando lá no meu motorzinho, na minha máquina, né? Pensando aqui em operação cíclica, né? É passível de ser convertida em trabalho. A outra parte daquele calor tem que ser rejeitada. Aquilo vai para o ambiente. Sempre isso. Aí você fala, não, mas tem um limite superior? Tem. Aí a gente pensa em processos reversíveis, que é a nossa idealização termodinâmica, né? Ou seja, mesmo no limite, que é o rendimento de Carnot, uma parte daquele calor fornecido vai embora. Ela não é passível de ser convertida em trabalho. Ou seja, se você quiser fazer uma generalização, para chegar na pergunta do Marcelo, uma parte da energia que eu tenho, ela não é necessariamente possível de ser convertida em trabalho, que para a gente, engenharia, é um efeito útil. Certo? Essa parte que é passível de ser convertida em trabalho, ou seja, se eu levar em conta o máximo potencial de conversão de uma certa quantidade de energia que eu associo a uma massa, ou a um fluxo de massa, tanto faz, é o que a gente chama de exergia. Isso é exergia. Quer dizer, qual é essa máxima quantidade? Eu teria que pegar e imaginar todos os processos de conversão têm que ser reversíveis, e a interação do meu sisteminha, ou do meu fluxo de massa, ela tem que se dar com o ambiente. Interação pode ser o quê? Troca de calor, pode ser uma transferência de massa, pode ser uma reação química em que a gente traz substâncias do ambiente, reage com a minha substância e gera substâncias que existem no ambiente. Tá certo? Isso é exergia. Ou seja, isso é um potencial máximo de conversão em trabalho. Ponto final. E para a gente quantificar essa quantidade, né, essa característica, eu preciso usar a primeira lei e eu preciso usar a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque na hora que eu fizer os balanços de energia e a segunda lei, entre o estádio em que aquela massa se encontra e o estádio em que aquela massa estaria em repouso, ou seja, em equilíbrio termodinâmico com o ambiente,
essas mudanças de estado, que eu posso ter vários processos que me levam daqui para cá, tem que ser reversíveis. E a interação tem que ser com o ambiente. Isso é exergia. Aquilo que não se pode converter em trabalho é o que se chama de energia. Ou seja, se a gente somar a exergia mais a energia, dado um determinado processo, aquilo tem que ser a energia, ou a variação de energia. Esse termo energia, eu não costumo usar isso. Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, trabalhei com bombas de calor lá no mestrado, eu usava alguns livros que eram livros do leste europeu, da Alemanha, tal. Tinha bastante, se falava muito desse conceito, tá? Que está associado à parte, a origem desse conceito é a parte não conversível da energia. Isso, quando se fala em conversibilidade, está se querendo caracterizar o que eu consigo converter em trabalho. Tá? Esse conceito vem dos anos 64, 65, do alemão Baer e de um servo-croata, enfim, chamado Hunt, que quem cunhou a expressão exergia foi esse Hunt, 1956. Tá? E, como eu estava falando, ao longo do século XX, final do século XIX, o Gibbs é do século XIX, mas, enfim, ao longo do século XX, houve um conjunto de pesquisadores, engenheiros, muita gente da engenharia química, ou da área química, que vinha atrás dessa caracterização, desse conceito. Mas eu diria assim, por trás disso é exergia a energia, tem o conceito de entropia. Tem essa propriedade termodinâmica, né, que é, sempre eu diria assim, não vou dizer que é um fantasma, mas é um conceito, o que é entropia? E tem entropia, propriedade, e tem a geração de entropia. Que é muito comum, a gente vê isso em livros, inclusive, confundir esses dois conceitos. Entropia e propriedade. Ela pode aumentar, pode diminuir. Como é que eu aumento a entropia? Eu posso fornecer calor para o meu sistema, né? Mas ela pode aumentar, ela pode variar num processo adiabático por irreversibilidades, por ineficiências, como a gente fala aí tradicionalmente. Processos irreversíveis. Então, vocês têm um aumento de uma grandeza, né, para uma situação, como eu comentava anteriormente, num processo em que a energia se conserva. Certo? E toda vez que eu tenho esse S gerado, a minha utilidade daquela quantidade de energia, a utilidade está associada a quê? Capacidade de realizar trabalho. Ela vai diminuindo. Então, essa grandeza exergia, ela não se conserva. Ela só se conservaria se todos os processos fossem reversíveis. Tem algum tipo de reversibilidade? Perda de carga, troca de calor com a diferença de temperatura, expansão não resistida, né? Reação química. Uma reação de combustão é talvez um dos processos mais irreversíveis que a gente tem e é usada uma boa parte, né, das nossas máquinas, equipamentos que satisfazem a demanda de calor e o trabalho. Então, usar o que a gente chama de análise exegética primeiro, eu gosto sempre de desmistificar isso. O exergia, não, eu estou trabalhando com exergia, eu estou usando simultaneamente a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia, e a segunda lei da termodinâmica. Porque quando a gente mostra isso, isso que eu digo é como é que a gente chega nesse formalismo. Eu tenho que fazer a aplicação da primeira lei e eu tenho que fazer a aplicação da segunda lei. Combino a primeira com a segunda, na verdade, isso é praticamente, a gente pode mostrar isso, é uma combinação linear da primeira lei com a segunda lei multiplicada por menos a temperatura ambiente. Até que a gente chama de temperatura de referência. Soma uma com a outra, eu vou chegar num balanço, que cada membro daquele balanço, na verdade, é uma possibilidade de realizar trabalho, ou de gerar potência. Isso é uma equação que a gente chama de balanço de exergia. Tá? E tem um termo lá, que é o produto do S gerado pela temperatura do meio, naturalmente em Kelvin. Tá certo? Essa quantidade é o que a gente chama de exergia destruída, que é também chamada de irreversibilidade. O que é essa exergia destruída? É um potencial de realizar trabalho que a gente tinha associado àquele processo, que, pela ocorrência do que a gente chama de processos irreversíveis, esse potencial ele é destruído. Então, a gente conserva a energia, mas a exergia não. E a redução da exergia, ao longo de uma cadeia de processos, tá? Ela indica uma destruição dessa possibilidade. Certo? Qual é a consequência prática disso aí? Muito obrigado. Você está usando entropia por quê? Porque toda vez que eu tenho processos irreversíveis,
eu estou para uma dada, digamos, uma dada demanda, não interessa qual seja, usando mais recursos naturais do que eu precisaria usar se eu não tivesse essas irreversibilidades, e por não ter a conversão ideal, eu necessariamente vou perturbar o ambiente. Eu vou ter algum rejeito descarregado no ambiente. Seja calor, seja térmico, como a gente tem uma central termoelétrica, né, que está rejeitando calor para Rio, como a nossa central de Angra nuclear, Angra dos Reis, que rejeita calor para a Baía de Angra. Seja fluxo de gases que eu tenho num motor, numa turbina, que está jogando esse fluxo, no gerador de vapor também, que a gente está jogando esse fluxo de gases para o ambiente. Isso é poluição. Então, quanto mais ineficientes forem os processos, maior vai ser o impacto ambiental. Tá certo? Então, a gente pode associar diretamente esse conceito, o conceito de exergia, do balanço da exergia destruída, com eficiência do processo, aumento de custo operacional, porque quanto mais eu estou usando para uma dada satisfação, para um dado produto, eu estou usando mais combustível, eu estou aumentando meu custo operacional e mais impacto ambiental. Ou seja, essa análise, ela tem, eu diria, esses três eixos que a gente pode utilizar. Eficiência, ou seja, eu posso usar essas informações para tentar otimizar o meu processo, ou mudar o processo, né? Eu posso ter uma análise de custo operacional, né? E eu posso ter informações para analisar, para quantificar impactos ambientais. Tá? Professor Silvio, muito obrigado por participar aqui do canal UTermo. E eu gostaria de saber, e justamente esclarecer para o aluno de graduação que assiste a essa entrevista, quais seriam os efeitos práticos da utilização da exergia na melhora da eficiência de um processo químico. Então, vamos lá. No nosso escopo de utilização dessa análise, eu dizia a vocês que as origens da utilização desse conceito, elas estavam na geração de potência e na criogenia, né? Mas eu diria que assim, a utilidade de a gente usar essa abordagem, ela vai ficando cada vez maior, cada vez mais importante, à medida que eu tenho uma diversidade grande de processos. Eu posso ter um processo termomecânico, uma máquina térmica. Posso ter um processo essencialmente mecânico, uma expansão numa turbina, né, que a gente não tem reação química, a compressão, né? Mas eu posso ter processos de reação química. Posso ter uma reação, uma planta de produção de amônia. A gente tem ali um conjunto de processos que vão. Eu tenho lá o meu input, o meu insumo, digamos, o meu gás natural, eu tenho lá processos de produção do gás de síntese, então a gente vai ter reatores, a gente vai ter compressores, a gente vai ter bombas, a gente tem que ter uma central para gerar potência, para satisfazer as demandas de potência e também de aquecimento, né? Então, quanto mais, eu diria, complexo for essa cadeia, melhor é, ou digamos assim, melhor ou mais de maior utilidade a análise da análise exegética, ela fica. Por quê? Porque quando a gente vai usar a análise exegética, o que eu estou fazendo? Voltar àquele balanço de exergia. Eu estou colocando qualquer quantidade de energia numa mesma base. Que base é essa? Trabalho. Potência. Certo? Ah, mas eu não estou interessado em gerar potência, no caso de uma planta de produção de amônia. Não faz mal. Como é que eu comparo, na cadeia global, o impacto das ineficiências de um reator, ou dos reatores que eu tenho lá na minha planta de produção de amônia, dos compressores, dos trocadores de calor, das turbinas lá da central de utilidades? Do ponto de vista, digamos, eu quero responder a seguinte pergunta. Quero otimizar isso aqui, tudo. Minha figura de mérito é minimizar o consumo de combustível, de insumos, por exemplo. Tá? Quais são os processos em que, se eu tivesse que agir e verificar um ganho da eficiência, o impacto na eficiência global possa ser caracterizado? Nessa hora, como é que eu comparo um trocador? O que é a eficiência do trocador de calor? A efetividade. Como é que eu comparo um reator?
Pô, o reator é diabático. Pô, mas H dos reagentes é H dos produtos. Um compressor, não, um compressor tudo bem. Você vai aumentar a potência que eu vou precisar fornecer para ele. Numa turbina, você vai diminuir a potência. Então, do ponto de vista, digamos, desses equipamentos termomecânicos, eu diria que é mais direto ver essa dependência. Do ponto de vista quando a gente mergulha em processos termoquímicos, isso fica mais complicado. Tá certo? Então, nessa hora, a exergia é um standard de qualidade. Eu posso calcular, por exemplo, como é que eu calculo essas irreversibilidades? Ou seja, irreversibilidades é o que vai me impactar no consumo de combustível, no impacto ambiental. Quais são as irreversibilidades que eu tenho no trocador de calor? Como é que eu comparo essa irreversibilidade com a irreversibilidade que eu tenho num compressor? Num reator. E aí eu coloco tudo numa mesma base. Ou seja, tendo essa radiografia, como eu costumo dizer, né, a gente consegue identificar quais são os principais, ou qual é o principal responsável. Tá certo? Usando como métrica o que a gente chama de exergia destruída. Para um aluno de graduação, eu sempre procuro fazer o seguinte, ao invés de estar falando em entropia gerada, a gente tem que falar, mas tentar, vamos dizer, convencê-los ou acostumá-los que S gerada, quer dizer, a S gerada, a entropia gerada, sempre implica em aumento de demanda de trabalho, se eu tiver algum processo em que eu preciso gastar uma certa potência, ou se eu tiver algum processo cujo limite é gerar potência, isso vai diminuir. Aumentei o S gerado, reduzo essa utilidade. Certo? Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está colocando todas as quantidades em base do potencial de realizar trabalho. Eu costumo fazer uma analogia com todas as, digamos, as diferenças de contexto, né? Ou eventualmente entender de forma errada, que é o seguinte: fazer uma associação de exergia e de valor termodinâmico com o valor de moeda. Ou seja, por que a gente tem certas moedas? Por exemplo, na América é o dólar, na Europa é o euro. Certo? O que faz uma moeda valer mais que a outra? Vamos tirar os penduricalhos geopolíticos. É a conversibilidade. A possibilidade de, em qualquer canto que eu vá, eu possa convertê-la, né, para satisfazer alguma necessidade. Então, imagine a seguinte situação. Vocês estão viajando pelo mundo e, num dado momento, vocês esqueceram de sair de um país e entrar em outro e estarem convertendo essas moedas. Né? E alguém pergunta para vocês, quanto é que vocês têm? Nenhum de vocês será suficientemente incauto para pegar, por exemplo, vocês têm reais, vocês têm rublos, vocês têm libras esterlinas, vocês têm dólar, enfim. E vocês vão pegar o valor de face, né, da moeda e somar. 100 reais com 100 euros, com 100 dólares. Não, ninguém faz isso. Mas fazer isso é aplicar a primeira lei no nosso mundo da termodinâmica. Eu estou somando quantidade de calor, estou somando quantidade de trabalho, estou somando quantidade de delta entalpia. A gente vai converter aquelas moedas num padrão, que é dólar, que é euro, né? Dependendo de onde a gente estiver. E aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho o equivalente a tantos dólares, o equivalente a tantos euros. Isso não quer dizer que eu vá converter aquelas moedas nessas referências. Isso é uma informação de qualidade. Quando a gente está usando exergia, eu estou fazendo exatamente isso. Não quero necessariamente gerar potência. Eu só estou comparando um reator, um trocador de calor, uma turbina, uma bomba, um compressor, na mesma base. Porque senão, como é que eu comparo o ΔG lá do reator com o ΔH da turbina, tá certo? Nesse sentido. Isso é um diagnóstico. Essa é uma técnica de fazer diagnóstico de conversão, de processo de conversão de energia. Então, para nós engenheiros, o que eu faço com isso? Não, isso é uma técnica para você analisar, digamos, eventualmente você vai comparar concepções de processos, né? que é justamente nessa etapa que essa abordagem ela é importante,
do tipo, olha, vou usar tal concepção de reator, tal concepção de gerador de vapor, trocador de calor, turbina a gás, turbina a vapor, caldeira de recuperação. Na caldeira de recuperação, a gente pode até ter queima suplementar, mas eventualmente não, eu só pego o fluxo de gás, passo e gero o vapor. Eu deixo de ter uma irreversibilidade que a gente tem numa caldeira convencional, que é a combustão, né? Enfim, nessa hora, esse diagnóstico é importante. E aí, o que eu preciso saber? Eu estive participando de uma... Foi na época que a gente ia fazer a nossa primeira conversa, num evento que é sobre exergia, energia renovável e tal. E aí me perguntaram, mas o que o senhor acha de usar análise energética? O que um aluno precisa ter para usar análise energética? Estude a segunda lei. Tenha clareza do que para que serve aquele mastodonte chamado entropia, mas não é para ficar na entropia. Vá ver a utilidade de usar esse conceito. E aí você vai cair na primeira lei. Pronto. Tá bom? Então, em relação à utilidade, vamos imaginar que nós tivéssemos 100 km² de terra de boa qualidade, proverbial, em se plantando tudo dá, e eu poderia, nesses 100 km², talvez instalar painéis solares, ou plantar soja ou um outro vegetal para a produção de biodiesel, ou talvez cana-de-açúcar para a produção de etanol. Do ponto de vista exergético, qual seria o melhor uso desse pedaço de terra? Bom, essa é uma pergunta desafiadora. Bom, primeiro, qual seria a metodologia, né, que a gente teria que aplicar para dar essa resposta, né? Quer dizer, eu vou ter que pegar o quê? Qual é a cadeia que eu vou pegar para fazer essa avaliação? Então, você está falando da terra, lá do plantio, né? Aí eu poderia, como meu volume de controle, né? Até onde eu vou? Bom, vou considerar a produção da particular utilidade. Se é um combustível, se é eletricidade, se eu estiver usando um painel fotovoltaico, por exemplo, né? Até onde eu vou fazer esse corte, vou levar em conta apenas os processos de conversão, quer dizer, eu vou pegar, no caso do painel fotovoltaico, eu tenho lá o fluxo de radiação solar, né? Tenho a interação com o meu sistema elétrico e vou ter lá depois a minha diferença de potencial, a minha correntinha. Então, tá certo? E daí, o que eu vou fazer com isso? Não sei, mas aí faz parte do sistema de transmissão. Do outro lado, nós temos uma cadeia, do ponto de vista de conversão, maior, né? Porque a gente vai ter a produção, seja lá de soja, seja cana-de-açúcar, seja dendê, enfim, o que eu vou fazer com a particular planta, né? E depois eu vou ter digamos, uma etapa que é no campo, depois eu vou ter uma etapa que já é vamos chamar de um processamento industrial, né? Se bem que a organização de produção, por exemplo, de soja é praticamente industrial, que a gente tem em larga escala, mas seria o processamento desse particular vegetal. E aí eu tenho um conjunto de processos químicos, né? Termoquímicos, enfim, e lá na outra ponta vai sair o meu combustível. Eventualmente, você pode ter combustível e eletricidade, como é o caso das chamadas destilarias com cogeração, que a gente tem isso aqui no Brasil, em São Paulo, na Mato Grosso do Sul, enfim. Tá certo? Então, digamos, do ponto de vista de método, eu teria que fazer esse tipo de abordagem. Tá? Eu não sei te dar uma resposta agora de qual seria a minha solução. A gente já fez estudos do ponto de vista de eletricidade, biocombustíveis, tem alguns papers que a gente fez isso, a gente montou, a gente calculou o custo de geração de eletricidade no Brasil, né, a partir da matriz brasileira, quer dizer, levando em conta nuclear, levando em conta gás natural, petróleo, cana-de-açúcar, biodiesel também, a parte hidroelétrica, né, em base exegética. Só que a gente mapeou tudo
quer dizer, no caso de gás natural, petróleo, desde a produção offshore até a saída lá da refinaria, a transferência lá para as particulares plantas termoelétricas, né? Nós já fizemos também comparações biodiesel com etanol, quer dizer, qual que é em base exergética uma rota mais eficiente. A gente concluía que era o biodiesel, tem uma certa vantagem. Já fizemos também comparações de etanol primeira geração e o que se chama de etanol segunda geração, né? Que é usar o bagaço para produzir mais etanol. Então, é etanol versus o quê? Bom, posso produzir mais eletricidade, posso produzir mais etanol. Então, as diferentes rotas aí, né? Então, se a gente for cortar, digamos, na saída ali da usina ou lá na saída do fotovoltaico, né? Possivelmente, eu não vou dizer porque eu não tenho esse número, a gente poderia ser até uma ideia adicional, tá certo? Que se eu fosse calcular em base exergética, quer dizer, naturalmente em base exergética, eu teria os combustíveis líquidos como exergia maior do que a eletricidade que eu estou tirando lá do meu painel fotovoltaico, tá? Em contrapartida, se eu fosse pegar esses combustíveis líquidos e fosse considerar algum processo para gerar eletricidade depois na outra ponta, a história vai ficar diferente. Tá certo? Por causa de até onde eu estou cortando. Então a gente precisaria fazer algumas continhas. Mas, só pegando alguns números, vamos dizer, característicos. Se vocês pegarem o painel fotovoltaico, qual é a eficiência de conversão, fluxo de radiação solar, eletricidade? Isso está abaixo de 20%, está abaixo de 15%, eventualmente, em base energética. Bom, mas, enfim, aí tudo bem, eu posso calcular o fluxo de energia associado ao fluxo de radiação, isso dá uns 93%, mais ou menos. Aí está sendo eletricidade, que é o que a gente chama de energia pura. Nós temos uma eficiência baixa, né? Se eu for fazer a mesma abordagem para vamos pegar cana-de-açúcar, o rendimento exergético do primeiro processo que a gente tem, que é a fotossíntese. Tem lá o fluxo de radiação, certo? E tem lá os carboidratos. Tem uma massa lá de cana-de-açúcar. Tá? Isso é 4% durante o dia. Certo? É baixíssima essa eficiência de conversão, porque eu tenho que gastar a energia no metabolismo, tá, tem muitas perdas. Tá, certo? Aí a gente começa a primeira etapa com 4%. Aí a gente vai para a usina. Bom, tem o transporte, depois eu entro na usina, tá certo? E para mim sempre é uma referência, do ponto de vista de performance, sempre comparar uma usina de açúcar com uma refinaria. Tá certo? Porque a gente fala muito, e no nosso caso a gente tem essa grande vantagem de ter digamos, muitas alternativas ditas renováveis. Tem água, tem solo, tem sol, certo? Não, mas os combustíveis fósseis, devagar. Como a gente já fez muito trabalho aí em plantas de petróleo, em refinarias e tal, e vocês pegarem o nível tecnológico de uma refinaria e comparar com o nível tecnológico da média das usinas de açúcar e álcool, a gente não compara isso. A refinaria está gerando vapor sem bar. Nas refinarias de etanol, quer dizer, nas usinas de açúcar e álcool, se não me engano, daquelas que são as mais eficientes, que estão exportando eletricidade para a rede, essa pressão deve estar em torno de, sei lá, uns 70 bar, alguma coisa assim. Não me lembro atualmente o valor. Tá? Das tradicionais, das antigas, são 21 bar. No caso específico aí da produção de etanol, quer dizer, a gente tem esse baixo rendimento global, né? E aí o que acontece? A gente pega o etanol e queima, aqui, por exemplo, bom, atualmente não por causa da pandemia, mas a gente queima isso no automóvel parado no congestionamento. Tá certo? E a gente está rejeitando os gases de combustão para o ambiente. Então, qual é a eficiência global dessa utilização? Isso é baixíssimo. Tá certo? E aí,
tem sempre essa questão, não, mas isso é sustentável, é renovável. Eu gosto de dizer o seguinte, não adianta ser sustentável, tem que ser eficiente. Não adianta dizer que o etanol é sustentável, é renovável. Como é que você produz o etanol? Tá certo? Porque de um jeito ou de outro tem impacto ambiental, tem a péssima utilização do solo, você precisa renovar o solo. Então, ao longo do tempo, essas questões são importantes. E tem um outro aspecto, aproveitando essa sua pergunta, Marcelo, todos os combustíveis, as alternativas, todos os recursos naturais, que a gente chama de sustentável, né? Se a gente compara eles com o que se chama de combustível fóssil, né, a densidade de energia é muito pequena. Se você pega um painel fotovoltaico para gerar a mesma potência que eu consigo tirar de um motor de automóvel, por exemplo, para o consumo de 1 litro de gasolina, a área é gigantesca. Não estou dizendo que não se deve utilizar, estou dizendo que nós temos que levar isso em conta, né, numa análise para poder comparar essas alternativas, né? Então, área de captação, plantio, né? Eólica. A eólica tem lá um rendimento, limite, né? E você está usando uma área, certo? Mas que impacto tem? Pergunte para a particular família de pássaros que costumava voar por ali e, de repente, encontram uma pá de dezenas de metros e o que acontece? Você vai matar esses pássaros, né? Enfim, nessa área de conversão de energia não tem milagre, não tem solução pronta. Professor Silvio, o senhor também poderia falar um pouquinho sobre o termo termoeconomia, conceituá-la e exemplificá-la, por gentileza? Isso é um tema interessante, porque eu comentei anteriormente que a gente, do ponto de vista de utilização do conceito de exergia, tem uma associação com custo operacional. Custo, não tem nada a ver com preço ou capital, é um custo. E aí a gente pode usar um balanço de custos, do mesmo jeito que eu faço um balanço de massa, um balanço de energia, um balanço de exergia, eu posso fazer um balanço de custos. Basicamente, o que é isso? A somatória das despesas que a gente tem que ser igual à somatória dos custos. Quer dizer, o que eu tenho que tirar do bolso para pagar, certo? E a gente pode fazer um balanço de custos em base exegética. O que significa isso? Eu vou calcular o custo de produção. Digamos, eu tenho vapor, tenho eletricidade, tenho água gelada, tenho ar comprimido. Então, por unidade da exergia de cada um desses produtos, quanto foi utilizado na sua produção? Então, por exemplo, você vai dizer o seguinte, bom, o custo da minha eletricidade, ou seja, do meu quilowatt-hora elétrico, é 3. Significa que eu estou gastando 3 kWh para gerar 1. Isso daria um rendimento, na verdade, isso é o inverso do rendimento. Se você pegar a razão entre o produto e o insumo, né, isso daria 1/3. Então, o rendimento de produção daquele quilowatt-hora elétrico é 1/3, por exemplo. Mas eu não preciso usar isso apenas para eletricidade. Eletricidade isso é mais ou menos, vamos dizer, conhecido, mas eu posso usar isso, e é aí que a gente tem digamos, a utilidade de a gente fazer balanço de custo, quando eu tenho mais de um produto. Qual é o exemplo típico que a gente usa? Uma planta de cogeração. Uma planta de cogeração, a gente tem lá um input, que é um combustível, e aí eu vou gerar uma potência elétrica ou mecânica, e eu vou gerar, por exemplo, vapor de média pressão, baixa pressão, posso até ter na minha turbina a vapor mais de uma extração, né? E aí, onde é que a chamada termoeconomia, ou exergoeconomia, vocês podem encontrar essas duas denominações, isso é mais ou menos típico nessa literatura. Como é que eu calculo o custo de produção da eletricidade do vapor, ou dos fluxos de vapor? Eletricidade é energia pura. Aí eu tenho lá um fluxo de vapor, digamos que eu estou extraindo vapor a
10 bar. Digamos que eu tenha uma extração a 10, uma extração a 2 bar. Como é que eu calculo o custo do vapor, da eletricidade dos fluxos de vapor da eletricidade? Tá certo? O que se costuma, bom, vou dizer costuma, mas enfim, a verificar se isso é ainda muito praticado, é o seguinte: eu fiz uma base energética para fazer isso. Eu misturo a eletricidade com vapor a 10 e vapor a 20, usando a entalpia. A diferença de valor de entalpia 10 bar, 20 bar, em função das temperaturas, não é muito grande. Mas o que é pior é atribuído, na hora que eu faço esse tipo de balanço de custo, o mesmo valor do vapor de 2 ao vapor de 10 e a eletricidade. Então, quando eu vou fazer isso em base exergética, eu vou usar nos meus balanços a exergia. Então, eu vou ter a potência elétrica, o fluxo de exergia a 2 bar, o fluxo de exergia a 10 bar. Aí eu coloco todas essas saídas, todas essas utilidades, na mesma base. E aí eu consigo distinguir a diferença de valor, aí valor termodinâmico. Certo? Aí, por isso que preço é uma coisa, essa abordagem é outra. Diferença de valor de termodinâmico, leia-se da utilidade, da eletricidade, do vapor a 2 e do vapor a 10 bar. Essa, digamos, é a informação adicional que a gente pode obter usando a chamada termoeconomia ou exergoeconomia. Professor Silvio, para um jovem pesquisador que tem interesse em se iniciar nesse assunto, será que o senhor poderia indicar uma bibliografia básica? E eu sei que o senhor também tem um livro. E também comentar sobre problemas em aberto nessa área. Livros que eu acho. Eu gosto muito do livro do Cotas, não sei se dá para pegar, como livro de background, livro de fundamentos. Tá? Eu acho ele muito didático, fortemente recomendado. Isso é um clássico na área. O livro do professor Chargot, que também infelizmente ele faleceu lá, mas assim, é um pioneiro polonês, tá? Pioneiro nesse desenvolvimento da análise energética. Né? Tem toda uma escola lá em Gliwice, que é análise energética de processos químicos, metalúrgicos, né? E térmicos. Tá? Tem um livro aqui, que é um livro que é de Thermodesign Optimization, que é do Bejan, Tsatsaronis e o Moran. Bejan e Moran trabalham nos Estados Unidos, né? E o Tsatsaronis está na Alemanha, também é outro autor clássico. Né? O meu livro, esse livro aqui foi feito, na verdade, a história dele é a seguinte: quando eu fiz a minha livre-docência, eu preparei a livre-docência para que fosse, digamos, gerasse uma síntese do que eu tinha feito de pesquisa até aquela época, e que aquilo lá fosse a base do livro para eu usar no curso de pós-graduação. E acabou virando. Né? Só que é um livro de pesquisa, quer dizer, não é um livro tem, claro, naturalmente tem um capítulo de background, de fundamentos, mas depois cada capítulo ele tá associado às diferentes aplicações que a gente fez da análise energética. Então, tem naturalmente a parte de setor de petróleo, né? A gente vem trabalhando com isso desde 95, em projetos Petrobras, British Gas, Shell agora, enfim. Setor aeronáutico, biocombustíveis, tem uma planta química também, essas plantas de cogeração, ciclo combinado. Tá? Essa parte que a gente fez aí de avaliar custo de produção de eletricidade e tal, indo até aquilo que eu chamo da nossa última fronteira, que eu acho um assunto realmente apaixonante, que é usar a análise energética para o corpo humano. Naquela época, meu livro saiu em dezembro de 2012, a gente tinha feito poucos trabalhos ainda nisso, que é aplicar o mesmo tipo de abordagem para o corpo humano e os seus diferentes sistemas. Tá? Quer dizer, a nossa planta química é o corpo humano. Tá certo? Ou seja, analisar a performance do corpo humano, quer dizer, a nossa pretensão ao entrar nessa área era poder levantar informações sobre performance, aí podia ter uma ponte com medicina desportiva, né? E patologia, quer dizer, uma patologia qualquer, ela é um processo irreversível. Então a gente vai ter geração de entropia
né, associada a essas patologias. E o melhor exemplo, ou o pior exemplo, é câncer. Câncer é um processo que vai desorganizando o particular tecido, sistema, e no qual ele está inserido. Então, o processo, se a gente compara a geração de entropia numa região em que eu tenho desenvolvimento de câncer com uma região sã, esse processo aqui é muito mais irreversível. Tá? Então, a gente começou a se atrever a fazer análise termodinâmica, usando análise exegética para fazer esse tipo de abordagem. Então, no livro tem um capítulo que tem os nossos primeiros trabalhos, a gente já, de lá para cá, a gente já teve 2 doutorados envolvidos nisso. Um do Carlos Madi, que agora é professor professor da engenharia mecânica na Unicamp, e uma outra tese da Isabela, que é professora no ITA, que foi um trabalho que a gente recuperou uma certa teoria que tem aí, que associa a geração de entropia com a duração da vida. Quer dizer, nessa teoria, ela diz que um corpo humano, por exemplo, um ser vivo, ela tem um limite de geração de entropia ao longo da vida, a partir do qual, quando se atinge esse limite, chega a morte. Bom, a morte é a falta de organização. Então, tem um limite superior de geração de entropia ou de destruição de ser vivo. E esse limite pode ser atingido, do ponto de vista de uma escala de tempo tradicional, mais rapidamente ou menos rapidamente. Para um engenheiro que esteja interessado nessa questão de otimizar a conversão de energia, minimizar o impacto ambiental, que eu acho que o grande mote hoje é minimizar o impacto ambiental, né? Tem essa questão de ter processos sustentáveis. Então, tudo bem, tem a parte de custo, mas essa questão ambiental, ela é, eu diria que possivelmente a maior restrição hoje em dia, né? Ele deveria pensar em aumentar o background dele nessa questão, vamos chamar de análise exegética / segunda linha termodinâmica, né? Em paralelo com as técnicas que tradicionalmente são mais, digamos, são tratadas com um pouquinho mais de profundidade. Por exemplo, na engenharia química, né? Na mecânica a gente não dá, não sei, em pós-graduação, a parte de integração de processos. Usar as técnicas de integração de processos, usar o método PINT ou coisas do tipo, né? Juntamente com uma análise exegética, né? Por exemplo, os últimos trabalhos que a gente vem fazendo, essa planta de amônia, tem um outro aluno trabalhando com a parte de produção de hidrogênio, a partir de rejeitos de biogás, por exemplo, né? Tem lá o nosso approach, que é via segunda lei, mas tem lá toda a abordagem de integração de processos. Não são coisas excludentes, elas são complementares. Então, são temas que, eu diria, na engenharia química, eles talvez tenham uma abordagem um pouquinho maior, mas tem essa questão de olhar os processos com essa preocupação. E com essa, que eu acho que é uma grande vantagem da análise exegética, com essa métrica comum. Bom, nossa entrevista vai se encaminhando para o final, uma entrevista muito interessante, elucidou muitos aspectos a respeito dessa propriedade tão importante e que na engenharia química, às vezes, talvez a gente precise prestar um pouco mais de atenção. Mas eu gostaria, então, de me despedir da audiência, mas passar também a palavra ao professor Silvio para suas considerações finais. Ok. Bom, inicialmente quero agradecer o convite novamente. Realmente é um prazer aqui ter esse bate-papo com vocês, né? Eu espero aí que o pessoal que está assistindo essa conversa se sinta motivado para ir atrás de novas informações, ver bibliografia. A gente tem bastante material aí publicado. E eu acho, eu que venho trabalhando com isso desde a época do meu mestrado e tal, que essa abordagem usando segunda lei, usando análise exegética, ela fica cada vez mais importante quando a gente tem muita diversidade de processos, por isso que a engenharia química é uma área de aplicação importante, e a questão do impacto ambiental. Acho que temos isso, né? Então, na medida que isso vai ficando cada vez mais crítico, saber olhar processos de forma abrangente. Essa é uma diferença da engenharia química para a mecânica. Na engenharia química, o pessoal é treinado para olhar
volumes de controle grandes da mecânica, o pessoal acaba sendo treinado para olhar uma máquina, um equipamento, e a análise energética requer olhar a floresta, não é olhar só a árvore. Eu acho que isso traz informações, ou pode trazer, né, potencialmente interessantes. Tá? Eu gosto de fechar palestras assim, que eu dou e tal, dizendo o seguinte, quer dizer, acho que a gente como um ser humano, enfim, e principalmente quem trabalha com essa área de utilização de processos, acho que o objetivo é a gente viver melhor, viver mais, né, utilizando, na medida do possível, menos energia, né, e convivendo em harmonia com a natureza, quer dizer, com o meio ambiente, porque a gente sempre está interagindo com o meio ambiente. Essa é uma vantagem dessa propriedade de energia, que a gente leva em conta essa influência do ambiente e da performance. Tá? E agradeço novamente o convite. Muito obrigado, professor Silvio, pelo seu tempo, pelas suas palavras. Ficamos muito felizes de ter despendido esse tempo aqui conosco no canal UTermo. E nós estamos encerrando mais este programa. Como este é o último programa da temporada 2020, eu vou me despedir de uma forma diferente, agradecendo principalmente você, inscrito, que fez esse ano o canal UTermo crescer significativamente. Nós tivemos um tempo de pandemia, nós tivemos um tempo de bastante dificuldade, nós nos reinventamos e nós estamos aqui encerrando 2020 muito contentes, principalmente com o resultado que nós tivemos de você inscrito no canal UTermo. Eu também não posso deixar de agradecer aos professores parceiros do UTermo. Nós temos diversos professores de engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia mecânica, difundindo os nossos vídeos dentro dos cursos de graduação, e a gente tem que agradecer a esses professores o incentivo que eles trazem ao canal UTermo. E eu, particularmente, quero agradecer em especial ao meu parceiro, meu grande amigo, orientador, amigo de fé, irmão, camarada, professor Marcelo Castier, toda a dedicação que teve ao longo deste ano de 2020 aqui no canal UTermo. E nós esperamos vocês em 2021. Muito obrigado pela sua audiência. E se você não é inscrito e é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu joinha e curtir a nossa página também no Facebook. Nós nos vemos em 2021. Até lá!